Olá, eu sou a Aline Mateus, do canal Matemática Pra Quem? E este é o primeiro vídeo da série Matemática nas Profissões. A primeira profissão, ou primeira área de atuação que a gente vai trazer aqui para conversar um pouquinho, é a administração e finanças. E a gente vai conversar sobre isso com o Ricardo Lobo, que é engenheiro químico, formado pela Escola Politécnica da USP, e que na sua graduação já teve uma oportunidade super bacana de estudar na França por 3 anos, voltar. Ele fez aquele tipo de formação que a gente chama de graduação sanduíche, né? Faz um pedaço fora do país. E, muito bem, depois de trabalhar alguns anos com engenharia química, o Ricardo foi fazer um mestrado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em administração e economia. E hoje o Ricardo atua como diretor, era diretor financeiro desde 2016 e agora é diretor-geral da empresa brasileira Colacryl, que produz adesivos. Ricardo vai contar pra gente como é a matemática na vida profissional dele. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigada aqui por aceitar o convite para a nossa entrevista para contar um pouquinho a respeito da matemática na sua profissão. E antes ainda da sua profissão, eu queria fazer aqui uma pergunta para você. Você pode contar um pouquinho da sua formação no meio disso, mas aproveita e conta para a gente o seguinte. Acho que tem uma ideia corrente, né, geral, de quem vai fazer engenharia é alguém que já tem uma afinidade com a matemática, que é um curso que tem muita matemática e tal. É isso mesmo? Como é que foi? Olha, sem dúvida que é um curso bem pesado, né, em matemática, mas eu, no caso, era uma pessoa que era ruim, né, de matemática, tinha dificuldade, então era melhor de humanas, acabei entrando na Poli, indo bem nas matérias de humanas e mal nas matérias de exatas. Então, para mim, foi um super desafio. E estava bem atrás dos meus colegas, né, que já tinham mais facilidade, fluência com isso, mas eu acho que de forma nenhuma a falta do que é a matemática na escola, do que ela vai ser depois na faculdade, na sua vida, isso vai mudando, né? E são coisas bem diferentes. E do momento que você tem interesse pelas aplicações, eu acho que você não deveria deixar de perseguir isso, esse sonho, exatamente, não se intimidar. Bom, eu me intimidei, mas fui. Acabou dando certo. Foi com um pouco de medo, mas fui. E foi superando os desafios. E no mestrado em Economia e Administração de Harvard, também muita matemática? Menos, assim, muita matemática, mas de uma forma menos no sentido de menos profunda, no sentido de fazer muitas contas na mão. Menos técnica, talvez. Menos técnica, mas não necessariamente menos presente. Ainda muito presente, mas de uma forma mais conceitual, talvez até mais profunda, não sei. Uhum. Mas, sem dúvida, mais conceitual. Mas muitos conceitos lá, né? Juros compostos, a contabilidade, os percentuais, as estatísticas, tudo estava lá. Legal. E hoje no seu dia a dia? Conta um pouquinho o que você faz no seu dia a dia e como é que você vê, Ricardo, qual que é a matemática que você usa? O que ficou, né? Tem toda essa formação super intensa com relação à matemática, tanto para engenharia quanto na economia e administração, que é o que você, né, hoje é a sua área de atuação. E o que fica disso? O que você usa de verdade na sua vida profissional? Bom, no dia a dia eu estou sempre analisando dados, né, relatórios diversos da empresa, seja da produção ou dos resultados da empresa, da qualidade, e aí você vê muito dessas coisas no dia a dia, né? Então, por exemplo, estatística é uma coisa muito corriqueira. Não que eu fique deduzindo a fórmula do T-Student aqui dentro, mas a verdade é que você tem esses conceitos. O que é uma distribuição normal, o que é um outlier, o que está no 1 sigma, no 2 sigma, do que está no desvio meio, padrão, né? Só do padrão, desvio padrão, o que está fora do desvio padrão, os percentuais, as ordens de grandeza, os balanços de massa, né? Que nada se cria, tudo só se transforma, se está aqui tem que estar ali. Então, tudo isso a gente usa bastante no dia a dia. E analisar dado rápido, entender o que é barulho, o que é de fato algo que está né, mexendo a agulha numa direção, o que é uma tendência. Então, muito do que você estudou lá para trás aparece de uma forma mais conceitual, né? Hoje em dia, eu, pessoalmente, acabo fazendo regra de 3, somando, dividindo, mas
esses conceitos que estão por trás são coisas que embasam a você já tirar conclusões rapidamente no dia a dia. Por exemplo, só para ficar mais concreto para quem nos escuta, você falou para mim já algumas vezes da importância da ordem de grandeza, né? Dessa clareza de conseguir estimar ordens de grandeza, sobretudo atreladas às grandezas físicas, né? Conta um pouquinho assim, como é que isso aparece assim? Aparece o tempo todo, né? Sobre por exemplo, em que espaço ocupa 100 quilos, ou 1 tonelada, ou 10, 100 toneladas. Quer dizer, cabe na nossa fábrica? Não cabe, parece muito, parece pouco. Estão dizendo que tem tanto disso no estoque, parece completamente estapafúrdio, porque nem teria lugar para caber dentro da fábrica. Isso, quer dizer, isso acontece o tempo todo. Às vezes os programas de TI têm erros, geram um dado errado, a gente está analisando um dado que não faz o menor sentido. Você rapidamente saber o que é pouco, o que é muito, dado o que é 1 tonelada, o que é densidade, o que faz aquilo parecer se ocupar muito ou pouco lugar no espaço. Quer dizer, fazer isso, hoje em dia você faz isso de uma forma intuitiva, mas isso faz parte do dia a dia, acho que de qualquer pessoa trabalhando na indústria, né? Saber o que é muito, o que é pouco de alguma coisa. Seja, né, para guardar um estoque, seja para ver algum desvio de uma métrica que você tem que ficar tentando ficar próximo, né? Situações assim, no dia a dia. Muita coisa você usa nesse sentido. Legal. Na matemática, que a maior parte das pessoas conhece da escola, né? Tem muito uma coisa da gente ter que resolver problemas, muitas vezes esses problemas são propostos para serem feitos individualmente, e nem sempre a gente se sente capaz de resolver, nem sempre a gente resolve no dia a dia profissional. Você também encontra problemas matemáticos que você não sabe resolver? Olha, é difícil ter assim, um problema matemático que eu não consigo resolver. Hoje eu vejo coisas que são geralmente mais conceituais do que coisas técnicas, uma equação que eu não sabia resolver na época da faculdade. Mas acontecem coisas que você não consegue explicar. Algum dado que veio torto, que você não sabe entender como, alguma coisa que a gente fez numa máquina que não deu certo, uma temperatura que a gente achou que ia dar certo e não funciona. E aí, obviamente, que você resolve tudo hoje em dia na indústria, você faz em equipe, né? Você não resolve nada sozinho. Então, é uma conjunção, né? Todos os temas acabam sendo multivariável, né? Nunca é uma variável só. Você tenta sentar com as pessoas, né? E tentar entender o que cada variável está fazendo, né? Tentar travar algumas variáveis para ver só o que essa aqui está fazendo quando muda essa. E tenta, né, quebrar o problema maior em problemas menores com a ajuda de um time, né? Hoje em dia é muito difícil você conseguir dizer que resolveu uma coisa sozinho ou inventou uma coisa sozinho. Então, em termos, vamos dizer assim, de prática, né? Não só de conceitos, mas de prática, acho que uma prática matemática é uma resolução colaborativa de problemas, né? Tipo, sem dúvida. Trabalha-se em equipe. Né? Às vezes na escola a gente fica tão preocupado, né, em conseguir enfrentar algumas coisas sozinho, mas na vida profissional depois não é bem assim que a coisa acontece, né? Não, de forma nenhuma. Hoje em dia, sozinho você não vai nem até a esquina, né? Você precisa muito dos outros, os conhecimentos são muito específicos e os projetos e os problemas acabam que geralmente são multidisciplinares. Então, você acaba tendo que saber um pouco de tudo, né? E, obviamente, tem especialistas, mas tentar trabalhar com diferentes especialistas para chegar numa solução. E nessa trajetória, Ricardo, pensando desde que você, né, era criança lá, aluno da educação básica, enfrentando a matemática escolar, aí chegou, né, Escola Politécnica da USP, um monte de matemática, um monte de cálculo, que você já contou aqui pra gente, que era um pouquinho algo que te causou um pouco de temor, mas você enfrentou, e depois uma matemática mais conceitual, e isso que hoje você usa no seu dia a dia, né, que acho que foram depurados aí, pelo que você está me falando, todos esses conhecimentos da sua formação depurados e ficaram conceitos, ideias, princípios gerais, né, que você usa com muita frequência. E nessa trajetória, como é que mudou o seu olhar sobre a matemática? Eu não sei se pessoas que não são professores, que não são assim como eu, que estão pensando sobre isso o tempo todo, param para pensar nisso, mas agora que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Como é que você via a matemática lá quando você era aluno da educação básica e como é que você vê hoje? Com certeza, assim, eu acho que, né, dependendo da matéria, quando você era, né, jovenzinho na escola,
assim, quando eu estava com dificuldade de aprender algum conceito e tinha uma prova, obviamente que você associa matemática com emoções negativas aí, né? De um receio, de uma nota baixa, ou de não conseguir entender e dar um pânico, né? Porque a matemática tem essa coisa dela ser digital, ou você sabe ou você não sabe, não tem como você saber a metade, né? Mas, bom, isso obviamente foi passando com o tempo e hoje em dia eu vejo a matemática necessária para tudo que a gente faz aqui na empresa, uma super ferramenta sem a qual você não consegue fazer nada, eu vejo ela com super bons olhos. Quero muita gente que saiba bastante matemática dentro da empresa, acho interessante, quero entender conceitos novos, né, que as pessoas propõem, quero que meus filhos aprendam, enfim. Então, hoje em dia, eu tenho uma visão totalmente benigna da matemática, né? Mas, obviamente, eu já tive medo lá no passado. Então, a matemática que está presente na sua vida hoje, né, a matemática para você não é opressiva, mas já foi. Não, já foi. Já foi. Hoje em dia é uma ferramenta necessária, ainda bem que ela nos une, né? Que você, quando está falando com uma pessoa do outro lado do mundo, ela nivela, né? Quer dizer, os números, as pessoas falam a mesma língua através da matemática, né? Não necessariamente a mesma língua verbal, mas pô, você manda um número, uma planilha, a pessoa entende, né? O russo, o americano, não importa quem, você consegue falar através da matemática, né? Isso é importantíssimo no dia a dia nosso, né? Muito legal, Ricardo. Eu super agradeço pela entrevista. Eu espero que a nossa audiência aqui tenha sentido um pouquinho dessa transformação que eu percebi na sua fala, né? A gente tem lá uma matemática escolar, às vezes a gente acha que essa é a matemática, e esta é uma faceta da matemática, né? Com seus conceitos, com as suas técnicas, com as suas práticas, mas ao longo da vida a gente muda, como a matemática está aqui dentro da nossa cabeça, o uso que a gente faz dela e ela muda junto com a gente, né? Ou ela muda e a gente muda por causa disso também, né? Com certeza. Então, muito legal. Muito obrigada pela entrevista, Ricardo. E, pessoal, Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.